Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Vou começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 6, no versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo ensinamentos claros que Jesus traz a respeito da oração. E um dos principais ensinamentos, e eu acho que é o mais valioso de fato, é a respeito da nossa sobrevivência espiritual. Se a gente não ora, a gente morre espiritualmente. Não tem como a gente permanecer de pé se a gente não tiver contato com o nosso Pai, com o nosso Criador. E Jesus ele deixa claro quando ele diz: e você quando orar. Ele não diz se você orar. Ele não diz se você tiver tempo para orar. Ele diz quando você orar. Porque a oração na vida do cristão, ela não pode ser uma condição se der. Ela é uma ordem para que nós possamos sobreviver espiritualmente. Se nós quisermos permanecer vivos espiritualmente, Jesus está dizendo, você precisa orar. Quando você orar? E isso não é uma necessidade de uma vez por semana ou uma vez por mês. É uma necessidade diária. Porque a oração é muito mais do que um ritual, é muito mais do que uma rotina. A oração é de fato uma das bases que vai manter a nossa vida espiritual de pé ou não. Então, pare com essa ideia de que você não tem tempo para orar. Se você é cristão de verdade, você precisa orar. Você arranja tempo para orar. Porque isso é o que tem que te mover. Isso é muito mais importante do que a sua saúde física. A sua saúde espiritual é muito mais importante do que todas elas, do que todo o resto. Então isso é uma condição que Jesus estabelece. Não para que você se sinta preso a um ritual, mas que você entenda o quão necessário é você ter uma vida de oração. E outro ensinamento que Jesus traz, ele vai dizer, entre no seu quarto e feche a porta. Nós podemos caminhar para alguns lugares aqui, mas eu quero levar você para um outro lado, para o lado dessa rotina maluca que nós vivemos, desse contexto tão alucinante que o brasileiro em especial vive, de ter que produzir, de ter que fazer, de ter que realizar, de ter que tudo. Tem que fazer tudo num dia, porque se ele não fizer, ele não é feliz, se ele não fizer, ele não é realizado, se ele não fizer, ele não é ninguém. E Jesus, com essa passagem, ele quebra todo esse paradigma de que você tem que produzir toda hora, de que você tem que fazer toda hora, de que você tem que viver a 100 km por hora todo dia. Ele está dizendo, entre no seu quarto, feche a porta. Sabe o que é isso? É um convite para você se desligar do mundo. É um convite para você deixar as coisas do mundo no mundo e você se ligar ao que realmente importa, que é com Cristo. Isso aqui é um convite para quem anda ansioso, para quem anda tão preocupado com as coisas desse mundo aí. Desacelera, para um pouco. Você não precisa fazer o que as redes sociais mostram que você tem que fazer. Você não precisa fazer o que as pessoas dizem que você tem que fazer. Você é uma só. Ou você é um só. Você precisa entender os seus limites. Porque se você não entender os seus limites, você vai adoecer. Não só fisicamente, mas espiritualmente. E tudo isso vai virar uma bola de neve. E você não vai ter força para sair disso lá na frente. E eu quero que você entenda os perigos que a gente carrega estando preso a redes sociais, estando preso a esse mundo tão frenético que a gente vive. Se a gente não se desligar, a gente corre um sério risco de adoecer e de morrer espiritualmente também. Eu vou ler alguns estudos que eu fiz e vou deixar o link desses estudos aqui na descrição para você quiser dar uma pesquisada depois. São estudos que eu peguei de alguns sites, tá? Eu vou começar aqui introduzindo sobre o que é ansiedade.
Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A ansiedade deixa a pessoa insegura, agitada, nervosa, perturbada e sufocada, entre outros sintomas. E aí eu te pergunto, esses sintomas, você acha que tem alguma relação com a geração que nós vemos hoje em dia? Uma geração ansiosa, uma geração presa e que está, infelizmente, piorando a sua condição diariamente. Mas eu quero ler algumas coisas para você que vai só para fazer você pensar por um outro ângulo. Eu não estou falando para você desinstalar redes sociais, não. Estou falando que existem estudos que comprovam que isso é um vício e que isso pode levar a uma doença emocional muito séria. Como o TikTok atua no cérebro e vicia jovens em seus vídeos curtos. Estudo mostrou que a rede social ativa áreas ligadas à sensação de prazer, e especialistas explicam que esse resultado rápido dificulta a mudança de foco para atividades mais complexas. Em estudos publicados na revista científica Neuroimaging, os pesquisadores perceberam as áreas do cérebro ligadas ao sistema de recompensa são ativadas pelos vídeos da rede, produzindo de forma rápida uma sensação de prazer e satisfação no organismo. Entre as partes do cérebro ativadas apenas pelos conteúdos personalizados, está a área tegmental ventral, um dos principais centros de dopaminérgicos do órgão e considerado o início do circuito de recompensa. Isso porque ela libera dopamina, neurotransmissor que ao chegar na área do córtex pré-frontal provoca a sensação de prazer. Então, quando o jovem está assistindo a um vídeo no TikTok, o cérebro dele recebe uma enxurrada de dopamina que faz com que ele se sinta feliz, alegre e satisfeito. O problema é que quanto mais dopamina o cérebro recebe, mais ele quer. Aí ele acaba entrando em um estágio de saturação em que essas doses vão precisar ser cada vez maiores, explica a psicóloga especialista em crianças e adolescentes Manuela Santos. Essa onda de dopamina leva o jovem a não conseguir desprender a atenção da experiência acelerada para outras tarefas que sejam mais complexas e não promovam a sensação de prazer de forma tão rápida. Quando você pega um vídeo e consegue essa sensação de prazer de forma mais rápida, você vai tender a repetir esse comportamento e em detrimento de outros que demandem mais atenção, que a recompensa demore mais para chegar, afirma a especialista. Essa experiência individualizada atrai cada vez mais adeptos para a rede social, que tem no Brasil seu segundo maior público, atrás apenas da China, segundo dados da consultoria alemã. O país é um mercado especialmente estratégico para a plataforma, já que os brasileiros são os que passam mais tempo no celular por dia, cerca de 5,4 horas, de acordo com o relatório da empresa de análise do mercado digital. Para Lana Pinsky, autora do livro Saúde Emocional, Como Não Pirar em Tempos Instáveis, e consultora da OMS, a forma como o aplicativo atua estabelece no cérebro do jovem uma ideia de que a vida é simples e acelerada, como nos vídeos, o que pode atrapalhar no desenvolvimento, especialmente daqueles que já têm uma tendência a serem mais introvertidos e evitarem interações com outras pessoas. Manuela ressalta também que a infância e a adolescência são períodos em que o cérebro ainda está em formação e por isso estão mais vulneráveis aos impactos negativos das redes sociais. Então isso é um estudo sério que aponta como o brasileiro ele é focado e vidrado nas redes sociais e como esses vídeos do TikTok, vídeos curtos, vídeos que acabam gerando em você sensação de prazer de forma tão rápida faz com que você queira muito mais isso e você acaba ficando preso. Isso não se aplica apenas a crianças e adolescentes, muitos adultos estão presos nisso. E o grande problema é que é uma doença silenciosa, ela não vai gritar para você que ela está aí. Você precisa fazer um check-up da sua rotina, ver quanto tempo você está passando em redes sociais e ver como isso está afetando a sua saúde emocional e principalmente a sua saúde espiritual. Qual a relação do Reels e do TikTok com a ansiedade? Especialista em neurociência
comportamental Yuri Uchida analisa que as pessoas não estão apenas consumindo conteúdo mais rápido, como também andando e falando em média 10% mais acelerado. Isso é sintoma de uma sociedade doente, que não está respeitando o próprio ritmo humano. O reflexo disso é que as pessoas estão com a sensação de estar sempre perdendo algo, alucinadas em produzir e consumir o mais rápido possível sem respeitar os limites saudáveis da mente, da memória e do tempo de digerir informação, o que resulta em uma sociedade mais ansiosa. De acordo com o levantamento da OMS, o Brasil é o país com maior índice de ansiosos do mundo. A estimativa é que 19 milhões convivam com a ansiedade no país, sendo que durante a pandemia, o número de pessoas com essa condição subiu 25%. Foi justamente nesse período que o TikTok e o Reels surgiram com a proposta de conteúdos rápidos. A gente vive mais da metade do nosso tempo fora do presente. Ou estamos pensando no passado, o que favorece a depressão, ou estamos pensando no futuro, o que acaba gerando ansiedade nas pessoas. É por isso que tantas técnicas de meditação, controle mental, respiração e se fazer presente estão tão em alta. As pessoas não estão conseguindo focar no agora, sentir o sabor da própria vida com plenitude no momento presente. Isto é preocupante, afirmou o cientista. Então, de fato, isso é muito preocupante. Quantas pessoas nós temos ansiosas hoje no Brasil e no mundo? E muito disso vem de ficar preso às redes sociais. Agora o que eu vou ler são relatos de usuários, tá? São relatos de pessoas que utilizam as redes sociais com frequência. Usuários afirmam que estão mais ansiosos desde que as ferramentas Reels e TikTok estabeleceram conteúdo mais acelerados e resumidos. Essa semana completa 2 semanas que eu estou sem TikTok e realmente estou muito melhor. Não estou tendo mais crise de ansiedade, consigo maratonar vídeos do YouTube e ver séries e também estou lendo bem mais do que antes. Como eu falei, eu vou deixar os links aqui dessas pesquisas aqui na descrição para você dar uma olhada depois. E se você tem algum desses sintomas, se você percebe que você está mais ansioso, ou com depressão, ou com alguma coisa relacionada a isso, procura ajuda. É o primeiro meio que você deve fazer, é procurar ajuda. Mas é super importante que você faça um check-up da sua rotina. Veja quanto tempo você passa nas redes sociais e veja quanto isso rouba o seu tempo com você mesmo e com as pessoas. Você consegue fazer isso, você consegue fazer esse checklist e veja o quanto isso tem influenciado você negativamente. Lembre-se que Jesus disse na passagem que eu li: se desprenda dessa realidade. Entra no seu quarto, feche a porta e ore. Então é isso. Esse foi mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião ou algo que você tem para falar a respeito. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Ativa o like. Ativa o like não, hein? Porque o like não é ativado. Aperta, deixa o seu like aqui. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.